A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo Edson. Estamos de volta na nossa escola bíblica dominical. Vamos aplicar a lição de número 11. Mas antes de tudo, eu quero aqui estar justificando a minha ausência aqui em 3 aulas, né? A aula de número 8, onde vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. A aula de número 9, onde vai tratar do assunto de Gog e Magog, juízo divino, ou juízo de Deus. E a lição de número 10, que vai tratar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Essas 3 lições ficaram para trás, não vamos conseguir aplicar. Eu tive um problema de ordem maior e isso me fez com que eu não aplicasse estas aulas. Quero aqui pedir desculpas, pedir perdão, meu irmão, você que tem nos prestigiado de assistir estas aulas comigo, né? Eu quero pedir perdão por você nos ajudar. Me perdoa por não ter trazido estas aulas, mas continue nos prestigiando. Eu, irmão Edson, teve uns problemas de ordem maior, né, e não foi possível. Não foi possível, não é que eu dei um ênfase a outro assunto, é que realmente não foi possível trazer as aulas. Mas eu te peço a compreensão e nos ajude, tá bom, amado? A aula de número 11, ela vai tratar sobre a visão do templo e o milênio. Ezequiel, em suas diversas visões, Deus usa Ezequiel no capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 9, que é o assunto da nossa lição, vai mostrar para Ezequiel uma visão sobre o templo, um templo e uma comparação com o milênio, né? Vamos falar na nossa lição sobre isso. Muito bem. A verdade prática da nossa lição diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. O que é isso? Quando ultrajamos ou quando desprezamos, essa é a verdade, essa é a palavra clara. Quando desprezamos a santidade divina, isso nos traz prejuízo para a nossa vida espiritual. Então, nós, como cristão, nós temos que encarar a palavra de Deus, a santidade, né, o átrio para alcançar a presença de Deus como a expressão máxima. Então, essa santidade, para nós cristãos, tem que ser uma expressão máxima, é o que fala aqui na lição, expressão máxima da glória de Deus. Quando nós nos colocamos isso como um primeiro lugar, dando essa reverência a Deus, Deus nos faz conhecer a sua vontade, nos usa como seu instrumento para a glória dele, para a glória de Deus. É muito importante também entendermos que Deus não dá sua glória a ninguém, a outrem, como diz na palavra dele, nas Escrituras. Então, isso o cristão tem que ter esse entendimento também, que tudo que fazemos é para a glória de Deus, não é para a glória nossa, porque assim Deus nos
retalha, porque ele é Deus, ele pode fazer isso. Tá certo? Vamos adiante. No capítulo 43, no versículo 1 ao 9 de Ezequiel, está escrito assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel havia no caminho do Oriente, e sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e era as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o seu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito em mim, levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto a mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus olhos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim, e sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Muito bem. Ezequiel teve esta visão, né, e agora ele está mostrando, falando aqui, Deus falando para Ezequiel, como ele se revela para ele. E ele diz assim, olha, que ele levou a porta que olha para o caminho do Oriente. Então, essa porta, ela tinha uma direção, né? Essa visão, Deus mostra para Ezequiel, então, tinha uma direção. O que é isso? E diz que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a voz era como a voz de muitas águas. Aqui a visão, ele está falando, né? O versículo de número 3 vai dizer que esse aspecto dessa visão era como ele tinha mostrado para Ezequiel lá no rio Quebar, ou seja, na primeira visão, na visão que Deus mostra para Ezequiel, ele ainda no cativeiro, e Deus mostra para Ezequiel a abominação do templo. Então está comparando a maneira que Deus usa o profeta em visões explícitas, né? Em visões claras. Ele está dizendo aqui que a visão foi a visão igual ou tão nítida, né, que Deus estava mostrando ele, né, igualzinho quando falou com ele pela primeira vez lá no cativeiro, lá nas margens do rio Quebar. Então ele está mostrando aqui, né, a clareza da visão que ele estava tendo. E aí nós vamos ver que no versículo de número 7, ele diz que, no versículo 6, ele vai dizer que dirigia a ele dentro do templo, um homem se pôs de pé junto a ele. Ou seja, o anjo, né, aqui, o anjo do Senhor, ou próprio Deus, né,
é como ele dissesse assim, olha, aconteceu igualzinho, eu não estou sonhando, eu não estou tendo uma alucinação, eu tenho convicção do que eu vi, da visão. E aí o versículo 7 vai dizer que, e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, e habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome. Ou seja, o próprio Deus se coloca, né, em visão, direto, né, numa clareza. O profeta estava tendo escrevendo, né, algo que ele realmente presenciou com clareza. E ele coloca isso e ele traz essa revelação mostrando que foi como ele teve lá no dia na qual ele estava lá no rio Quebar. Muito bem. Como nós já vimos, né, na verdade prática, a lição vai tratar de santidade, né? Santidade. A introdução da lição vai dizer que essa visão, depois das visões, das discussões do templo, que Deus fala para Ezequiel, mostra Ezequiel, né? Deus revela para Ezequiel, para que Ezequiel falasse contra o templo e trouxesse também ameaças e castigos para aqueles que estavam, né, no templo. Agora Deus está falando de bênção, né? Ou seja, antes e depois. Antes, né, existia ameaças, né? Lá na lição 4, nós vimos que vai falar sobre as abominações do templo. Então, por quê? Porque Deus ali estava falando para Ezequiel, mostrando para Ezequiel, né, quando ele estava lá no cativeiro, que Israel, o templo estava passando por um processo de abominação, onde os anciãos e todos aqueles que eram considerados pastores, né, ou os governantes, né, daquele povo que tinha a prerrogativa de cuidar do templo e do povo, e eles estavam em abominação, ou seja, eles estavam em idolatria, em uma tremenda idolatria, e dizendo que Deus não via. Então, antes existiam essas ameaças, na qual eles não criam que aquele templo seria destruído pela fortaleza do templo, por todo um processo. E Deus agora levantou Ezequiel lá no cativeiro, né, e em visão clara, mostrando para Ezequiel o que estava acontecendo no templo. E aí Deus mostra lá e faz ameaças, né, para que o povo se consertasse, né? Agora, depois aqui de muito tempo, né, como em todas as lições vem falando, né, Israel tem uma promessa, a promessa de ser restaurado. Agora, na restauração de Israel, onde Deus aqui vai mostrar para Ezequiel em visão também e clara, conforme nós já explicamos, né, a visão do templo, do novo templo, né? E nessa visão ele está mostrando para Israel que virão bênçãos futuras, né? Bênçãos futuras através de uma restauração. E que restauração é essa? Uma restauração espiritual. Mas para que essa restauração espiritual acontecesse, era necessário que Israel voltassem. Para quê? Para buscar ao Senhor. E como é que eles iriam encontrar?
o capítulo 43, no versículo 1, vai dizer o seguinte: então me levou à porta. Que porta é essa? Que porta é essa? Levou a porta, em visão, levou a porta. Que porta é essa? Aí o próprio versículo vai explicar: a porta que olha para o caminho do Oriente. O caminho do Oriente. Por quê? Porque esta porta, a mesma glória que saiu, né? Ela saiu do templo por causa das abominações antigas que nós falamos na lição 4 das abominações. Esta mesma glória que saiu por esta porta e foi em direção ao Oriente, ela irá voltar também do mesmo caminho na qual ela foi. Então ela vai voltar. A nossa lição vai estar explicando exatamente isso. Ou seja, o mesmo caminho que tropeça para ser restaurado é o mesmo caminho que volta e acerta o passo para que não tropece mais. Né? Lembra, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 15, se não me falha a memória, vai dizer que lembra de onde caíste, né? Lembra de onde caíste? Pois é, por quê? Porque é esse processo que tem que ser feito. O caminho tem que ser feito, o caminho inverso daquilo quando foste. Porque no mesmo caminho que ele tropeço, é o caminho que coloca novamente ao caminho que tem o acerto. Né? Olha o que diz lá no capítulo 3, no versículo de número 15. O anjo, versículo de número 15. Conheço as tuas obras e que nem és frio nem quente. Não é esse que eu quero dizer, não é essa. Lembra, deite tempo para que arrependes. Não é. Muito bem. Mas lembra de onde caíste, arrepende-te. Capítulo 2, versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho contra ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, ou o seu castiçal, né? Caso não te arrependas. Então, ou seja, a mesma glória que Israel perdeu, né, a presença de Deus, quando Israel perdeu lá no Antigo, nas ameaças por causa da abominação do templo, ela saiu e foi em direção ao Oriente. O caminho de volta, agora, para que Israel tenha essa glória, é o caminho inverso que Israel precisa fazer. Ou seja, lembrar de onde caiu. Né? Eu trouxe essa referência em Apocalipse exatamente porque nos cabe exatamente essa referência bíblica nessa passagem. Muito bem. Isso foi uma pequena introdução, só para que nós entendamos, né, o desenvolver da nossa aula. Sobre o que vem depois da restauração. O que está falando a lição? Sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão de sua experiência no início de sua vocação, que ocupava todo o capítulo. A linhagem é a mesma visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo, conforme nós falamos. Deus aqui usando Ezequiel na mesma situação. A porta do Oriente, ou seja, o caminho do Oriente.
como falamos aqui no primeiro capítulo. Ó, os capítulos 40 ao 42 descreve o complexo do templo, como sua área, espaço e dimensões e tal. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intervenção do Espírito Santo é fazer, ou melhor, a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desse oráculo lembrar que, quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, o que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Né? É o que eu expliquei. Então, quando a glória de Deus se afastou, ela foi para o Oriente. E o retorno? Ou seja, o retorno será pelo mesmo caminho na qual ela se afastou. Ou seja, o povo de Israel, os israelitas, eles sabiam qual caminho para que a glória de Deus retornasse. Ou seja, ela foi pelo caminho do Oriente, então ela retorna pelo mesmo caminho. A referência que eu dei em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, lembra-te de onde caíste e volta ao lugar, às primeiras obras. Né? Por quê? Porque se eu voltar, se eu lembrar de onde o caminho onde eu tropequei, onde eu tropecei, onde eu pisei em falso, eu volto com cuidado para que eu não tropece novamente. E aí eu acerto o passo. É isso que está falando. Muito bem. Segundo subtópico, 3 observações importantes. As observações importantes do segundo tópico aí vai dizer que a glória de Deus vinha do Oriente. Né? É uma alusão ao que nós acabamos de falar. Então, ela vinha do Oriente. Então, ela precisava ser lembrada por onde ela saiu. Né? A segunda observação importante da lição vai dizer que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Vai estar falando aqui na nossa lição que por causa da glória de Deus, por causa da presença de Deus, o templo encheu. Isso aconteceu no primeiro templo, aconteceu no templo de Salomão, aconteceu também no tabernáculo, onde Moisés ele fez aquele tabernáculo e ele ofereceu aquilo ao Deus de Israel. Ele reverenciou. Então Deus se fez presente no tabernáculo. Deus se fez presente no templo de Salomão. Por quê? Porque Deus presenciou, Deus veio para aquele lugar porque Deus viu a intenção daquela reverência, daquela reverência a Ele. Muito bem. E voz de muitas águas também é um símbolo, né, da presença de Deus, como uma voz impetuosa, como uma voz de muitas águas. Então essa traz assim também uma referência da presença de Deus através do Espírito Santo, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala aqui, ó, nessa passagem, onde vai dizer que, olha, a voz como de muitas águas é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, né?
Aí traz a referência lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 15, capítulo 14, versículo 20, capítulo 19, versículo 6. São referências, né, onde está falando como essa voz essa voz metafórica, né, como voz de muitas águas. Esse ser da visão do profeta como semelhança de homem é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4 e o versículo 4. Então, essas referências está trazendo como as 3 observações importantes, porque são referências bíblicas onde, né, esses nomes para o retorno da sua glória, né, tinha uma direção, ou seja, tinha como se lembrasse quando a glória foi, o templo encheu, quando Deus se manifestou, né? Então, são palavras-chave, né, da presença de Deus. Então, o povo de Deus sabia como buscar, como vir o retorno, né, da sua presença. Tá certo? Muito bem.